Olá, povo de Deus, graças e paz a todos. Eu sou o apóstolo Paulo Roberto. Esse canal foi criado para o louvor da glória de Deus. Por isso, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe esse vídeo, para que possamos assim estar levando a palavra do Senhor e adoração a cada vida em nome de Jesus. Amém? Que bom poder estar com vocês mais uma vez, reunidos. Não há prazer maior, meus amados, do que estarmos juntos. Amém? Você pode olhar para o seu irmão e falar isso? Não há prazer maior para o nosso Deus do que nos ver juntos, unidos. Amém? Por isso está escrito, Salmo 133, versículo 1. Oh, com amor, com suave é que os irmãos vivem união. Quando estamos juntos, aí somos mais fortes, somos mais bonitos, somos mais valentes, somos vitoriosos. A glória de Deus toma conta do lugar onde nos reunimos, porque o próprio Jesus nos diz: onde vai dois ou três em meu nome, eu estarei presente. Você pode ver a dificuldade quando nós temos mais oportunidade que moramos no interior. Mas quando você vai para cidades maiores, você vê a tristeza no olhar dos irmãos, que só se vê aos domingos, olha lá, porque a maioria das igrejas faz os cultos por semana, pouquíssimas pessoas, só quem mora perto mesmo que vai. Os domingos é que se reúne todo mundo e olha lá ainda. São aí 6 dias sem se ver, sem se conhecer, sem saber do problema um do outro. Isso é triste. E Deus nos chamou com um propósito, nosso ministério, de reativarmos, vamos dizer assim, a igreja de Atos, capítulo 2, mais especificamente do versículo 42 a 47. Então é muito importante que venhamos a estudar. Dá uma leitinha em casa, hoje antes de dormir, do versículo 42 ao 47 de Atos 2, Atos dos Apóstolos. Mas nessa noite, Deus quer falar comigo e contigo, também em Atos. Atos 12. Isso mesmo, Pai. Atos capítulo 12, do versículo 1 ao 7, para o início da nossa meditação. Como eu disse, venhamos ter prazer em cuidar uns dos outros, amém? Temos que ter prazer em visitar, em cuidar, em discipular, em consolidar o povo de Deus. Sempre que eu costumo dar um conselho a alguns irmãos, aqueles que vivem aborrecidos da vida, né? Das coisas, das dificuldades da vida. Eu faço sempre um desafio quando os irmãos estão assim meio agressivos, falando de parar, que não aguenta mais. Eu falo desses dias maus que você estiver sentindo, que é o dia pior da sua vida. Faça uma visita ao hospital. Se você mora em algum lugar que tem prisão, consiga uma oportunidade de visitar um presidiário, ou vá visitar alguém que está nas drogas, ou os pais que têm algum filho nas drogas, alguém que está doente em casa, acamado, sem poder se levantar, se mexer, se movimentar, se trabalhar. Faça uma visita a um mendigo de rua, a um bêbado, sabe? Comece a conversar com essas pessoas, a falar do amor de Cristo. E eu te desafio, se você não vai voltar de lá mais leve, mais preparado, mais sábio, mais forte. Como assim, apóstolo? Eu te garanto, porque você vai ver que existe milhões de problemas semelhantes ou muito piores do que o seu. E às vezes eu pergunto a alguns irmãos: esse problema é mais poderoso, é mais forte do que o sacrifício que Jesus fez por você? A pessoa que te fez mal, ou que você não está se dando bem no momento, ou que te persegue, ela é mais importante do que aquele que deu a vida por você na cruz do Calvário? Então essa é uma pergunta que não podemos deixar de nos fazer todos os dias. Amém? Nada
preço nenhum, nem pessoa nenhuma é mais importante que o nosso Jesus Cristo. Glória. Amém. O nosso Deus que um dia enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Nada é mais importante do que o preço que Jesus pagou por mim e por você. Por isso, nunca deixe nada impedir a sua caminhada, nem te fazer desviar. Amém? Atos capítulo 12, Atos dos Apóstolos capítulo 12, para o início da nossa meditação, do versículo 1 em diante. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Diga, maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos, pães asmos, né? Pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, 4 grupos de 4 soldados, era a guarnição que ali tinha que deixar Pedro, né, seguro, vamos dizer assim, seguro no sentido de não deixar ele fugir, por exemplo, ou alguém tentar livrá-lo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Repete comigo isso. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. 6. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu a luz da prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Diga amém. Segura firme esta palavra junto ao teu coração. Feche os seus olhos, curta a cabeça. Repete comigo dizendo: Deus de maravilhas, Deus de sinais, Deus poderoso, Deus de milagres, Deus da minha vida, eis-me aqui, preciso de ti, Senhor. Por isso ajuda-me a crer, ajuda-me a cravar na tábua do meu coração esta tua palavra, Senhor. Eu recebo, eu tomo posse do que será ministrado nesta noite na minha vida. Eu creio que sairei por essas portas hoje renovado, fortalecido, alimentado, cheio do teu Espírito Santo, para que os dias maus não me possam vencer, não me possam abater. Eis-me aqui, Senhor. Continua comigo. Ajuda-me a ser um homem segundo o seu coração, um filho que te agrada. Ajuda-me a ser vaso escolhido, que o Senhor mesmo escolheu para fazer uma grande obra sobre essa terra. Assim sendo, meu Pai, cumpra-se a tua vontade em minha vida, em minha casa, em minha família, hoje para sempre. E a noiva diz: amém. Poder sentar glorificando, exaltando, aplaudindo, como daquele que vive e reina para todos sempre a saber, Jesus Cristo, no nome dele. Aleluia! Oh Deus poderoso, que bom te amar, te adorar, te servir. Como é bom fazer a tua vontade, como é bom estar em tua casa, como é bom estar em comunhão com os meus irmãos, Pai Celestial. Glória a Deus, aleluia. Não me deixe sem água. Aleluia. Diante de uma palavra como essa, não temos como ficar apáticos, não temos como ficar dispersos. Esse mesmo Deus que operou na vida de Pedro nessa ocasião de perseguição, diga perseguição, diga luta, escravidão. Amém?
tempos difíceis, trabalhosos, tempos estes que a Bíblia diz que vai voltar, amém? Estamos aqui em Nicarágua, Venezuela, aqui do ladinho do nosso país, Cuba, já estão debaixo de governos totalitários, por assim dizer, partidos que têm uma mentalidade retrógrada, uma mentalidade de escravizar o povo, ou no mínimo, de fazer com que as pessoas vivam de migalhas, pregando, segundo eles, um pensamento, que seria uma vida igualitária, uma vida onde todos seriam iguais, o que um advogado recebe não pode ser maior do que o que o gari recebe, o que um médico ganha, né, de salário não pode ser maior do que a empregada doméstica, e é tudo muito bonito assim, né, no papel, se falando, com o microfone na mão, mas 20 anos depois, de discursos como este que estou falando aqui, que foram feitos aquelas pessoas, 20, 25 anos depois, vê-se esses países, na verdade, e também a igreja do Senhor, as pessoas comendo ratos no meio das ruas, cachorros, gato, esse aí nem se fala, coitado. Periquito, papagaio, não existe mais, né? Quem criava já virou churrasquinho há muito tempo. Ou seja, as pessoas, houve um tempo, diz a Bíblia, que as pessoas foram obrigadas a comerem seus próprios filhos, para não morrerem de fome. Combinavam naquela comunidade, olha, hoje nós vamos comer o seu filho, amanhã comeremos o meu, depois de amanhã comeremos o de tal família. Fazia-se uma lista, era a Bíblia, da história da carochinha não. Houve um tempo que as pessoas, para não morrerem de fome, a iguaria mais fina da época, por assim dizer, a iguaria mais fina, aqui, seria aquele prato, para nós é aquela moqueca de rubalo, né? Delícia, aquela coisa maravilhosa. Outros pratos da culinária baiana, mas houve um tempo que era a cabeça de jumento, e o tempero era as fezes de pombos. Também está na Bíblia isso. Era a iguaria, era o prato principal, o prato que ricos tinham que comer. Imagina, agora você imagina os pobres. Estamos falando de um tempo que esse Deus agiu na história, que a igreja sofria perseguições, era um desafio impossível, era uma guerra de Davi contra Golias, por assim dizer, era um grupo pequeno, estava começando a igreja do Senhor, aonde famílias inteiras, idosos, né, os pais, esposa, filhos, bebês, mulheres grávidas, eram lançadas aos leões, serviam de espetáculos nas arenas, tanto para os romanos como para os judeus. Isso é que nos impressiona. Um povo escolhido de Deus, um povo que corria nas suas veias, corre até hoje nas suas veias, vamos dizer assim, o DNA de Abraão, né? O pai da fé, Isaac, Jacó, correndo nas veias daquele povo ali, o mesmo sangue de Jó, os patriarcas, os profetas, Isaías, Jeremias, Ezequiel, tantos outros, amém? E essa palavra me chamou a atenção, meus amados. Eu quero que você pense um pouco sobre isso. Olha só, no versículo 1, 2 e 3. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou a espada de Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, agradar a quem? Aos judeus. Pegar os cristãos, matar, esquartejar, pendurar no madeiro, colocar a cabeça para baixo, queimar vivo, sair arrastando pelas ruas de Jerusalém, agradava aos judeus, ao povo escolhido.
Impressionante isso, né? O Pentateuco estava ali, as leis estavam ali, estava tudo às claras. Os descendentes daquele povo que, durante os anos no deserto, fugindo ali no êxodo, fugindo na saída ali do Egito, esse povo que era descendente do povo que viu o maná cair do céu, todos os dias, alimento divino, sobrenatural, cair do céu. Aquela nuvem que os cobria durante o dia para não morrer de insolação, aquele fogo, coluna de fogo que os aquecia no deserto no meio da noite para não morrerem de frio. Nós estamos falando desse povo, os descendentes desse povo, o povo escolhido de Deus, Israel. Nós estamos lendo na Bíblia que o rei Herodes fazia isso, fez isso, matou Tiago e viu que isso agradava aos judeus, então ele continuou mandando prender quem agora? Pedro, que naquele tempo era o líder da igreja. Sim, aquele que negou Jesus por 3 vezes, aquele que se sentiu tão envergonhado, que sentiu medo, voltou às velhas praças, voltou a pescar e para o mar, mas Jesus foi em busca dele assim mesmo, o procurou, chegando na beira da praia, estava Pedro lá pescando, a Bíblia diz que ele estava nu, se jogou na água quando percebeu que era Jesus, alguém disse, é o mestre Pedro, se jogou na água com vergonha, e esse mesmo Pedro seria o líder daquela igreja, amém? Amém. O exemplo para aquele povo ali, e Pedro agora é preso, querido sim, como eu e você hoje somos queridos de Deus, meninas nos olhos de Deus, o povo adquirido, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, eu e você. Glória a Deus. E a Bíblia está nos dizendo nesta noite que, como agradava aos judeus, o rei Herodes mandou para prender Pedro. É óbvio que Pedro ali já estava sabendo que ele seria maltratado, porque aqui está escrito no início, né? Foi isso que nós lemos. O rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Agora você imagina maus tratos. Hoje no governo chinês ainda existe. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, existiu isso, e até hoje ainda existe. Pessoas que são torturadas, um método de tortura. Eu quero dar só um exemplo, não é para você ter pesadelo não, mas esse é um documentário que não fica, né? O pessoal tira esse YouTube, essas coisas eles não deixam. Eu tive acesso a um documentário certa feita, onde uma missionária, e ela, para ser obrigada a parar de pregar o evangelho, foi presa, era necessário que ela parasse de falar de Jesus, do amor de Cristo, aquela prisão na China. E ele passa algumas imagens, algumas partes, né? Não tudo. Não vou nem falar dos estupros, tanta coisa que ela sofreu, mas uma cena que me chocou muito. Amarrava-se a mão dela, alguém segurava, ou amarrava a mão dela assim, em cima de nessa posição mais ou menos assim, ou sobre a perna dela mesmo assim. Eram várias sessões de torturas. E eles vinham com lascas de bambu. Quem já se cortou com bambu aqui? Eu já. Meu amigo, demora de sarar aquilo. E dói, arde, inflama uma rapidez esquisita, né? Porque eu cortei muito bambu para poder a gente fazer barraca de São João. A gente botava em festa junina, botava lá na praia de Mundaí, em Porto Seguro, a gente fazia barraca de bambu. Aí ia com bambuzal, cortava, levava, construía a cabana de bambu e de piaçava. Não podia na época ter tijolos, nada, prego, nada disso. Amém? Amém. E aquela mulher, eles enfiavam debaixo da unha dela a lasca de bambu, para fazer ela negar a fé e fazer ela parar a missão dela. Então ela chorando, que é um ser humano, amém, gemendo de muita dor. Esse dia eu fui cortar a unha do meu filho, aí entrei um pouquinho, né? Pegou, beliscou assim. Ai, meu pai! Minha unha, meu. Calma, foi só uma lasquinha. E dói, sabe que dói essa carninha aqui, né? É muito sensível. E você imagina alguém enfiando um bambu
uma lasca de bambu, até chegar ao final da unha e depois ele levantar. É só um exemplo que você venha a pensar. Porque tem gente por aí ensinando que a igreja vai passar pela tribulação. E eu estou te garantindo que nenhum de nós temos condições, nem fé o bastante para passar por isso. Amém? 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 Eu estou falando de uma missionária que foi presa. Agora imagina você sentada numa cadeira amarrada e eles vão e pegam seu filho ou sua filha para fazer isso na sua frente. Né? Porque nós cremos no nós somos pré-tribulacionistas, ou seja, que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação. Porque por isso Jesus pagou o preço que pagou. Porque não tem lógica eu e você pensarmos que foi pago um alto preço desse, para lá no final das contas, eu e você não suportar, minha esposa ser cortada pedacinho por pedacinho, ou minha filha que fez 18 anos agora, ser estuprada várias e várias vezes por um exército, até a morte, para você negar. Você não vai negar Jesus, você não vai aceitar a marca da besta. Eu não quero passar por isso. Amém? Amém. Eu não vou aceitar a marca da besta, eu não vou negar a Jesus, mas com certeza eu vou matar um dois. Pelo amor de quem tiver na minha frente, eu vou arrancar a cabeça fora. Então eu não vou. Eu vou da mesma forma perder a salvação do mesmo jeito. Então não tem lógica que Jesus pagou o preço, Jesus pagou. Com certeza, para que eu e você lutássemos ainda enquanto temos tempo, chance, em vida. Para quando chegar esse tempo, já estamos na glória, arrebatados. Com o Senhor Jesus Cristo. É, apóstolo. E esses que passaram por tudo isso, exemplos de fé. Era necessário os mártires. Era necessário os mártires para que hoje eu e você estivéssemos ouvindo uma pregação como essa hoje e saber que eu e você, a nossa geração, não temos esse tamanho de fé que eles tinham nessa época. Amém, meus amados? Amém. Você pode discordar de mim, amém? Você pode discordar de mim, você pode dizer, não, apóstolo, eu não. Eu tenho fé sim, o senhor está errado e eu vou te respeitar. Você está ouvindo da boca de um apóstolo que se precisar morrer, eu vou morrer. Pode me torturar, me arrancar os pedaços, que eu não vou negar minha fé. Mas você está diante de um homem que está falando a verdade. Eu não vou suportar meu filho de 11 anos de idade ser estuprado. Eu não vou suportar minha filha de 18 anos de idade ser cortada pedaço por pedaço. Arranca a orelha. Vai negar Jesus? E ela gritando de dor, aí vai arrancar um dedo dela agora, do pé. Agora arranca a língua dela, arranca o nariz dela. E aí, você vai aguentar, pai? Você vai aguentar, mãe, ver isso? Porque eu te garanto que eu não vou. Então, em nome de Jesus, o mesmo Deus daquele tempo é o mesmo Deus de hoje, é o mesmo Deus de sempre. Ele está nos dando a palavra de esperança, né, filhos? Eu sou o mesmo Deus que livrou Pedro naquela época. Pedro foi morto em uma situação terrível. Mas naquele momento era necessário um milagre. Amém? Amém. 4 quartéis de soldados, 4 guarnições com 4 soldados, 2 na cela com Pedro, ligados a ele, diz a Bíblia. Você imagina aqui um grilhão na mão de Pedro aqui e na mão do soldado aqui. Esta mão no grilhão grudado a outro soldado do lado esquerdo, um de cada lado. Pedro amarrado, ligado a eles por grilhões, correntes, para que não houvesse chance de fuga. Estava 4 lá no portão principal, 4 no segundo, 4 no pátio entre a cela de Pedro e aquele pátio, mais 4, 2 na cela e 2 na porta da cela. É impossível, porque eles alegavam que o corpo de Jesus tinha sumido, porque o povo, os cristãos foram lá e tiraram, subornaram os guardas e tiraram o corpo de Jesus de lá, para que perpetuasse a história de que Jesus ressuscitou. Sabemos que isso é mentira. Jesus ressuscitou, está vivo. Aleluia. Amém? E eles temiam que fizesse o mesmo com Pedro. Então
colocaram dois soldados com Pedro, atado, ligado a Pedro por correntes, 2 na parte da cela, 4 no pátio que ligava uma área a outra, outro portão mais 4 e no portão, multiportão mais 4 quarternos. 4 grupos com 4 soldados treinados, armados até os dentes. Amém? Glória a Deus. Olha que maravilha. E eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão. Aleluia. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Pedro é um cara inteligente. Está preso aqui. Quando as cadeias abrissem, alguma coisa, algum sonho fazer no chão, né? As correntes, se eu cair no chão, que não é correntina se ele amarrar cachorrinho piche, não, é corrente, né? Brilhões. E aí a Bíblia nos garante que e caíram-lhe as correntes, caíram-lhe as prisões. Aleluia. Soldado nada, dormindo, ou simplesmente apáticos, sem entender o que estava acontecendo, sem perceber, sem ver o que estava acontecendo. Aleluia! Aleluia. Escute, disse no versículo 8 em diante: e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito. Pedro estava pensando que era uma visão, um sonho, uma revelação, sabe? Que ele estava numa visão, de um sonho, que aquilo estava acontecendo era um sonho. Já pensou? E saindo seguindo, não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma, e tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperava. Pedro ia ser apresentado, ia ser abaixo. Pedro ia ser apresentado e consequentemente julgado, condenado e morto. Era o que todo mundo esperava. E agora Pedro vai na casa de Maria, bate a porta. Quem é, quem não é, como é que pode? É os soldados, são os judeus, são os nossos perseguidores. Quem está à porta? Sou eu, Maria. Pedro, Jesus me libertou. Glória a Deus. Os meus inimigos ficaram cegos, não me viram. Eles nem sabem que eu estou aqui. Eles nem sabem o que aconteceu. Estou livre. Exemplo, conjecturando, como diz alguns irmãos. Amém? Amém. Mas a igreja estava em contínua oração. Aleluia. Eu quero chamar a atenção sobre esse assunto que eu comecei a falar no início: a união, a comunhão, o nos preocuparmos uns para com os outros. Poxa, porque era Pedro, era o líder. Não. Pode ser o irmão que acabou de se converter. A preocupação tem que ser a mesma. Aleluia. Oração contínua uns pelos outros. Oração contínua pela igreja, pelo líder, principalmente pelos líderes da igreja, que Deus levantou como anjo da igreja. Oração contínua, incessante, perseverante, quebra cadeias, quebra milhões, derruba muralhas, cega nossos adversários, nossos inimigos. Aleluia. O diabo fica confuso, ele não sabe o que fazer. Glória a Deus. Levante suas duas mãos em nome de Jesus. Eu não sei pelo que talvez você esteja passando: vida sentimental, saúde, vida profissional, vida financeira, vida espiritual, frieza espiritual, ministerial, casamento. Eu não sei talvez você esteja passando, mas ainda que haja um grilhão na sua mão direita, um grilhão no seu mão esquerda, no seu pé direito, no seu pé esquerdo, e tem demônios tentando segurar, travar você para você não caminhar, eu libero essa palavra profética nesse momento, que em nome